Donald Trump é uma figura muito polarizadora, cuja riqueza está no coração de sua persona pública. Por décadas, Trump se apresentou como um bilionário autossuficiente que começou com nada mais do que um empréstimo de $1 milhão de seu pai. E ainda assim, como se vê, o pai de Donald, Fred Trump, teve um papel muito maior na ascensão de seu filho à proeminência. Neste vídeo, vamos entender ponto a ponto de como Trump construiu um império bilionário, principalmente através de sua atuação no mercado imobiliário. Também vamos entender como ele fez tudo isso, mesmo após estar devendo mais de $1 milhão. Trump é um sujeito excêntrico e polêmico e vamos descobrir todos os detalhes de sua história neste vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo e o canal para ficar por dentro desta e de muitas outras histórias e livros que te levarão ao sucesso financeiro. Vamos à história de Trump, a ascensão de Fred Trump, pai de Donald Trump. A história da riqueza da família Trump começa há quase um século atrás com a ascensão de seu pai Fred Trump, que havia perdido seu pai com 12 anos de idade. Logo, teve que aprender a trabalhar muito cedo. E a indústria na qual ele entrou foi a construção. Ele construiu sua primeira casa residencial com 20 anos e percebeu que era um negócio muito promissor, que poderia gerar diversas oportunidades e que o setor passava por um momento muito oportuno. Na época, o presidente dos Estados Unidos era Roosevelt, que, entre outras coisas, queria incentivar a construção civil, fornecendo empréstimos muito baratos e diversos subsídios. Na verdade, a partir da década de 30, os Estados Unidos investiram muito dinheiro neste setor, e Fred Trump agarrou esta oportunidade. À medida que a taxa de propriedade de imóveis nos Estados Unidos da América aumentou em 20% no espaço de apenas 3 décadas, Fred Trump acumulou uma fortuna, em grande parte possibilitada pelas grandes somas que recebeu do governo. Só em 1949, Fred conseguiu um empréstimo de $26 milhões para construir 2 complexos de apartamentos no Brooklyn, Shore Haven e Beach Haven. O que é interessante, no entanto, não é que ele ficou rico usando o dinheiro do governo, o que é, na verdade, bastante típico, mas que ele começou uma campanha maciça de canalização de dinheiro para seus filhos quando ele tinha apenas 40 anos. Transferências de riqueza. Os inúmeros métodos que ele usou eram simples, mas eficazes. Antes de construir esses 2 complexos de apartamentos no Brooklyn, Fred comprou o terreno onde eles seriam construídos usando sua empresa. Ele então criou um trust, que é um instrumento financeiro bastante utilizado nos Estados Unidos, cujos beneficiários eram seus filhos, e ele doou o terreno para o trust. Agora, porque a empresa de construção de Fred não era mais a proprietária do terreno, ele teria que arrendá-lo do trust através de um contrato conhecido como arrendamento de terreno. Sob este contrato, o trust receberia mais de $60 mil por ano pelos próximos 99 anos, criando um fluxo constante de renda para Donald, que na época tinha apenas 3 anos. Mas os arrendamentos de terreno foram apenas o começo, porque nos 20 anos seguintes, Fred começaria a transferir os próprios edifícios para seus filhos. Estas transferências geraram muitas polêmicas por conta da cobrança de impostos. E dizem até hoje que muitas destas transferências nunca foram quitadas, gerando algumas pendências fiscais. Apesar desses problemas, no entanto, ele não teve problemas em obter milhões de dólares em subsídios, sem dúvida, graças às suas conexões políticas. Na verdade, foi durante esse período que Fred construiu seu maior projeto, a Trump Village, pelo qual ele recebeu $50 milhões do estado de Nova York, e que ele também passaria para Donald através de meios questionáveis, mas isso acontece mais tarde. Depois de se formar na faculdade em 1968, Donald, claro, foi trabalhar para seu pai, e é aí que a transferência de riqueza realmente começou a decolar. Em 1972, Donald e seu pai formaram uma parceria para garantir um empréstimo de $8 milhões para construir a Prospect Tower. Curiosamente, mesmo que tenha sido Fred quem fez todo o trabalho, a maior parte dos lucros foi para Donald. Além de sua parte na sociedade, Donald Trump também estava recebendo taxas de consultoria e administração,
fora as taxas pagas pelos inquilinos por alguns serviços. Em 1975, Donald estava ganhando mais de $300 mil por ano apenas com aquele prédio, e se você somar todo o resto, quando ele tinha 29 anos, ele havia embolsado aproximadamente $9 milhões de seu pai. Construção da imagem de Donald Trump. Claro, o objetivo de Fred não era apenas enriquecer Donald, mas construir uma imagem que ajudasse a iniciar sua carreira. Na época, Donald era o presidente da Trump Organization, o que acarretava um salário alto, mas além disso, ele estava constantemente recebendo empréstimos de Fred. Em 1979, Donald recebeu empréstimos no total de $3 milhões das empresas de seu pai, e a forma como esses empréstimos foram estruturados é muito interessante. Eles vinham com uma certa quantidade de juros, mas eram pagos de volta assim que o empréstimo era retirado, e porque o empréstimo não tinha um plano de reembolso, Donald era livre para manter o dinheiro indefinidamente. Projetos de Donald Trump. Esses empréstimos e muitos outros começaram a inundar a carteira de Donald quando ele começou seu primeiro projeto em Manhattan, convertendo o Commodore Hotel em Grand Hyatt na década de 70. Os mesmos empréstimos apareceriam de novo quando Donald estava construindo a Trump Tower na década de 80. Durante esse tempo, Fred idealizou outro esquema para seus filhos. Usando vários trusts, ele compraria as hipotecas de pelo menos 14 de suas propriedades e as transferiria para os trusts, cujos beneficiários eram, claro, Donald e seus irmãos. Efetivamente, durante a década de 80, Donald se tornou o banqueiro de seu pai. Mesmo que ele nunca tenha realmente fornecido empréstimos hipotecários, ele apenas embolsava os pagamentos de juros. No final da década de 80, todos os métodos de distribuição tinham transferido quase $50 milhões para Donald do império de seu pai. Mas isso apenas o encorajou a correr riscos ainda maiores. Em 1988, ele comprou o Plaza Hotel por mais de $400 milhões, e um ano depois, ele gastou mais de $350 milhões na Eastern Airlines, que ele carinhosamente chamou de Trump Shuttle. Negócios de cassinos. O mais famoso de todos, claro, é a entrada de Donald no negócio de cassinos em Atlantic City. Embora essa história mereça um vídeo inteiro por si só, o que importa é que quando os cassinos de Donald começaram a dar prejuízos no início da década de 90, foi Fred quem sustentou as coisas. Ele pessoalmente deu milhões a Donald para evitar que seus cassinos conseguissem pagar suas dívidas antes que os processos de falência viessem à tona, dando tempo suficiente para que Donald conseguisse reestruturar as dívidas, dando para os cassinos mais tempo para pagar os empréstimos. Por exemplo, a renda pessoal de Fred disparou por uma ordem de magnitude para $50 milhões, o que gerou uma conta de impostos de $12 milhões. Durante esse tempo, ele não fez pagamentos significativos de dívidas ou doações de caridade. E um homem poupador como ele nunca pagaria impostos apenas porque poderia. Então o dinheiro deve ter ido para algum lugar. Esquemas fiscais. Por volta da mesma época, um dos funcionários de Fred foi ao cassino Trump Castle, comprou $3.350 mil em fichas de cassino e saiu sem fazer nenhuma aposta. Outra técnica que Fred usou foi realmente comprar participações nas propriedades de Donald e depois revendê-las para ele com prejuízo alguns anos depois. Em 1987, ele comprou 7,5% do Trump Palace, um prédio de 55 andares em Manhattan, por mais de $15 milhões. Apenas 4 anos depois, Fred vendeu toda a sua participação por apenas $10 mil, sob o pretexto de que o negócio estava falindo, embora não estivesse. Na verdade, naquele mesmo ano, o Trump Palace vendeu 57 condomínios por mais de $50 milhões. Esse padrão de Fred encontrar maneiras de canalizar dinheiro para seus filhos continuou até seu último suspiro. Em 1992, seus filhos incorporaram uma empresa de manutenção que imediatamente se tornou a subcontratada para todos os edifícios de Fred. Todos os milhões de dólares que as propriedades de Fred gastavam em reparos e melhorias começaram a passar por essa única empresa, e todos eles incorreram em uma grande margem de lucro. Aumento dos custos.
Durante os próximos anos, os custos para o império de Fred aumentaram muito. No caso de Beach Haven, os serviços de compactação de lixo aumentaram de preço em 64%. Os suprimentos de limpeza aumentaram em 100% e o encanamento aumentou em 120%. Em 1994, Donald e seus irmãos também se tornaram os gestores dos edifícios de Fred para drenar ainda mais dinheiro de seu império. Em 1999, os métodos idealizados por Fred estavam proporcionando a cada um de seus filhos uma renda de $2.200.000 por ano. Eventualmente, quando chegou o dia de transferir as propriedades em si, a única coisa que importava era a que preço os edifícios seriam avaliados, e para isso, Donald e seus irmãos contrataram um notório avaliador imobiliário para ajudá-los com seu problema. Usando uma variedade de métodos, ele reduziu o preço de 25 complexos de apartamentos com 7.000 unidades para apenas $40 milhões. O método mais hilário de todos foi a forma como ele calculou 2 dos edifícios na Trump Village para ter um valor negativo. Veja, em 1992, Fred removeu esses 2 edifícios de um programa de habitação acessível para poder aumentar os aluguéis. Mas, ao fazer isso, ele perdeu uma isenção fiscal que eles tinham sob esse programa. Isso criou uma cobrança contábil única, que, se você basear sua avaliação nisso, faz com que o prédio pareça não lucrativo, embora definitivamente não fosse. No final, transferir todo o império imobiliário de Fred custou a ele $20 milhões. Quando Fred morreu em 1999, ele tinha apenas $2 milhões no banco, e todas as propriedades que ele havia passado 7 décadas montando estavam agora nas mãos de seus filhos. E tem também um fato no mínimo curioso. Apenas 5 anos depois, quando os cassinos de Atlantic City de Donald estavam novamente perto da falência, ele convenceu seus irmãos a vender todo o portfólio. Venda do império. No início de 2004, Donald e seus irmãos e irmãs venderam todo o império que seu pai havia passado a vida inteira montando para um investidor imobiliário de Nova York por $700 milhões, oficialmente trazendo um fim ao legado de Fred Trump. Claro, desde então, Donald continuou fazendo negócios e hoje seu patrimônio líquido é estimado em cerca de $3 bilhões, então claramente, mesmo que ele tenha recebido um grande impulso de seu pai, ele realmente conseguiu muito por conta própria. Com relação à legalidade dos métodos de evasão fiscal de Fred Trump, mesmo que se mostrassem criminosos, o prazo de prescrição para eles já expirou há muito tempo. Então, Donald só pode ser multado com penalidades, novos business e mudanças de estratégias. Nesta etapa de sua vida, Donald Trump teve um período dinâmico e complexo, englobando diversas atividades em negócios, entretenimento e política. Em 2004, Trump lançou o reality show chamado O Aprendiz, em uma das maiores emissoras dos Estados Unidos, onde concorrentes competiam por uma posição de gestão em uma de suas empresas. O programa se tornou um grande sucesso, alavancando ainda mais a popularidade de Trump. Durante esse período, Trump continuou a expandir suas operações imobiliárias e de licenciamento de marca. Ele licenciou seu nome para vários projetos de desenvolvimento em todo o mundo, embora alguns desses projetos enfrentassem problemas financeiros e legais. Envolveu-se em vários empreendimentos, incluindo Trump University, uma instituição educacional de negócios que foi alvo de várias ações judiciais por práticas enganosas. Em 2016, Trump concordou em pagar $25 milhões para resolver as reivindicações. Além de imóveis e entretenimento, Trump também investiu em vários empreendimentos paralelo, como a linha de produtos para golfe, vinhos e artigos de luxo para casa. Começou a aparecer também no meio político, questionando publicamente a cidadania de Barack Obama, teoria que ficou conhecida como birtherism. Apesar das críticas, esse movimento aumentou sua popularidade entre certos grupos. Em 2012, considerou brevemente uma candidatura à presidência, mas decidiu não entrar na corrida. Porém, mudaria de ideia mais tarde. Em junho de 2015, Trump anunciou oficialmente sua candidatura à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano.
Sua campanha foi marcada por um estilo controverso e direto, focando em temas como imigração, comércio e segurança nacional. A presidência de Donald Trump. Contra todas as probabilidades e previsões, Trump venceu a indicação republicana e, em novembro, derrotou a candidata democrata Hillary Clinton nas eleições presidenciais. Donald Trump foi eleito o 45º presidente dos Estados Unidos em 2016, uma vitória que chocou muitos analistas políticos e eleitores. Durante sua presidência, Trump implementou várias políticas e tomou decisões controversas que geraram tanto apoio fervoroso quanto oposição intensa. Entre suas realizações estão a reforma tributária de 2017, a nomeação de 3 juízes conservadores para a Suprema Corte e a renegociação do NAFTA, que resultou no Acordo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA. Sua administração também foi marcada por controvérsias, incluindo investigações sobre a interferência russa nas eleições de 2016 e o impeachment pela Câmara dos Representantes em 2019, sob acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso. Ele foi absolvido pelo Senado em ambos os julgamentos de impeachment. A resposta de Trump à pandemia de Covid-19 foi amplamente criticada por muitos, embora seus apoiadores defendam que ele tomou medidas importantes para combater a crise, incluindo a Operação Warp Speed, que ajudou a acelerar o desenvolvimento de vacinas. Trump buscou a reeleição em 2020, mas foi derrotado por Joe Biden. No entanto, ele contestou os resultados das eleições, alegando fraude eleitoral sem fornecer provas substanciais, o que culminou no ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021 por seus apoiadores. Este evento levou a um segundo impeachment, do qual ele foi novamente absolvido pelo Senado. Desde então, Donald Trump continua a ser uma figura influente na política americana, com muitos especulando sobre uma possível nova candidatura à presidência, confirmada recentemente. Mas e a sua fortuna? A fortuna atual de Donald Trump é tema de muito debate, mas é estimada em 5,5 bilhões de dólares. Devido à sua figura polêmica, sincera e direta, ele é um sujeito que ou você ama ou você odeia. Mas o fato é que ele tem uma fortuna bastante relevante. Além desta fascinante história, o nosso canal tem diversas outras histórias e aprendizados sobre dinheiro, finanças e hábitos que levam à riqueza. Curta e siga o canal para ficar por dentro dos mais valiosos conselhos financeiros dos principais agentes econômicos que existiram na face da Terra. Mande este vídeo para um amigo e comente aqui o que achou de toda esta história. Nos vemos nos outros vídeos.